Mário dos Cascas, né? Dos Cascas. É um amigo que nós conhecemos das casas de Luiz. E uma vez ele foi fazer uma palestra sobre Paulo de Tarso. O livro do Paulo já é um livro grosso, né? Mas eu gostei muito da palestra. Guardei a mensagem, e aí ele pegava o livro, segurava o livro com a mão e falava quase igual eu estou falando, né? E a voz saía, aquilo dentro do salão dava um eco muito boa a palestra dele. Mas eu não sei por quanto tempo ele conseguiu continuar com esse exercício vocal, porque você acaba prejudicando, né, o seu aparelho vocal. Agora, intensidade é como você ataca o som. Eu posso falar no mesmo volume, dar mais intensidade ou menos intensidade, falando no mesmo volume de voz. Posso fazer isso. Dar mais intensidade, menos intensidade. A altura é de grave e agudo. Adolescente que tem isso fácil, né? O pessoal fala, tem uma dupla sertaneja que canta, né? Eles têm essa... Primeira e segunda voz. Primeira e segunda voz, mas eles fazem uma variação na voz, que eu sei que canta para violão, para ver você, que eles conseguem trabalhar a altura da voz dele, né? Então eu posso falar do jeito que eu falo, eu posso usar o som raw, né? E falar um pouco mais grave para acompanhar o tom, ou posso falar mais fino, né? Então eu estou variando aqui a altura do timbre. E a ênfase é quando eu quero justamente marcar alguma coisa, né? Por exemplo, vou falar de mim mesmo para não ter problema. Posso voltar ao tom anterior, né? Nossa, você viu o cabelo do Edmar? Isso é ênfase. É ênfase. Você viu? Fulano foi na festa. Você viu o vestido dela? Quer dizer, eu não estou nem aumentando o volume, nem diminuindo, nem mudando a intensidade. Eu estou dando uma ênfase em alguma coisa que eu quero destacar naquela pessoa, dentro da minha frase. E dependendo como eu uso a ênfase, eu mudo totalmente o sentido, né, do que eu estou falando. No caso do vestido, você viu o vestido da Adriana? Só estou querendo saber se você viu o vestido da Adriana. Você viu o vestido da Adriana? Né? Então, conforme eu trabalhar com aquilo que eu estou dizendo, eu vou trabalhar com a ênfase, eu vou mudando o sentido do que eu quero dizer. É demais. Você tem uma boa ênfase lá para a biblioteca. Quer aqui perto? Não, eu quero um cursor de cima. Põe para mim o cursor de cima. Assim. Tá fora. Aqui, aonde? Qualquer lugar desse tipo. Aqui? É assim que funciona se estiver em cima. O que nós devemos, antes de falar o que nós devemos evitar falar, vamos para a apostila. Todos estão com a apostila, mas? Muito bem. Eu vou ter que cuidar aqui. Eu preciso cuidar. Vamos para a página. Vamos combinar a próxima. Deixa eu ver com página. Como mostra a figura acima e não tem figura. Vai contar para nós. Melhor numerar. Melhor numerar, né? Na folha 8, se eu contei certo, onde está exercício de leitura. Bacana isso, hein? Vamos para a página. E olha que nós revisamos isso, hein? Não, mas tem que ter. Não, nós revisamos. Eu olhei, você olhou. Se colocasse o número, isso vai ficar na. Exercício de leitura. Muito bem. Que está aqui escrito. Leia o texto abaixo sem
se preparar de pé, em voz alta, imaginando que está diante do público. Depois treine com os livros de sua preferência. É um exercício de imaginação, não é? Não é. Pode virar sua apostila. Um de vocês vem aqui na frente dele. Deixa eu ir. Cláudio, muito bem, Cláudio. Cláudio, o primeiro é o ousado. É aquele que vai errar. Eu não tenho medo de errar. Exatamente o que eu estou falando. Então você vai errar, mas você não tenha medo de errar. Tá bom. O segundo vai melhor, o terceiro vai melhor, mas o primeiro é aquele que vai se expor mesmo. Né? Então você vai trabalhando o seu orgulho, correndo lá embaixo, né? E vai, fala, vai dar tudo certo. E quarta-feira tem um passe aqui na casa. Ou lá no churrasco. Lá no churrasco. Isso. Né? Passe e não fala. Vamos lá. Então posso ler, né? Claro. Aqui onde você falou, né? Caros amigos, Não, ele vai fazer. é com imenso prazer que me coloco junto à tribuna para ler esse pequeno texto e treinar minha postura em público. Devo articular bem as palavras, sílaba a sílaba, de modo a favorecer minha dicção. Devo ainda alternar conforme o texto a velocidade de minha fala, assim como o volume de minha voz. As pausas são também muito importantes. Elas realçam a oração anterior e abrem espaço para o auditório entender o andamento do assunto. Muito bem. Nós vamos dar nota? Não? Muito bem. Você conhece todos que estão aqui? Só uma meu irmão só. E você? Então você vai escolher alguém que você não conheça Sim. para ler, para continuar a sua leitura. Sim. Posso escolher? Deixa eu ver quem é mais bonita. Agora vocês pensaram que era milhão de vontade, né? Mas aquela loirinha bonitinha ali, ó. A loirinha bonitinha ali. Aquela loirinha bonitinha ali. Pode ser boa. Pode. Você não veio só acompanhando o Carlos, né? Para ele se acompanhar. Eu acompanho. Calou? Posso apanhar do marido, né? Olha, ele é tão alto, não pode. Obrigado. Continua. Qualquer contato com as pessoas não deve prescindir da atenção para com o público. Isso pode ser feito olhando para o auditório de vez em quando. Os gestos e as expressões faciais devem dar cobertura às palavras e aos sentimentos que elas procuram transmitir. Durante a leitura, devo procurar transmitir os sentimentos que revestem as palavras, dando mais vida e expressão à minha voz, para obter melhor receptividade do público. Muito bem. Olha outra pessoa que você não conhece. O Edson, para você. Eu me chamo. Olha o timbre dessa voz. A altura. Isso. Finalizando a minha apresentação, quero que saibam que é normal sentir um certo temor quando iniciamos a falar em público. Isso se deve à falta de experiência e conhecimento sobre o assunto. Com esse curso e com minha vontade firme de progredir, estou certo que darei minha pequena contribuição na edificação de um mundo melhor, diminuindo a cada momento esse receio para logo mais transformá-lo em agradável sensação de ser útil. Muito obrigado pela atenção. Foram 3 palmas assim? Isso. Foram 3 vozes diferentes, muito agradáveis. Né? E realmente falar em público não é fácil. A gente tem uma preocupação natural com a nossa pessoa, porque nós somos ainda assim. Nos preocupamos muito com o julgamento de quem está assistindo. Às vezes nós somos muito críticos. Né? Às vezes nós
cometemos, o artista quando vai se apresentar, toca um violão ou canta, né? Ele, quando erra, só ele às vezes percebe o erro, mas ele fica tão desconcertado com aquilo que ele fez, que ele acaba atrapalhando toda a apresentação dele. E ninguém percebeu, só alguém muito atento, com muito conhecimento de música, com aquele ouvido natural, né, para a música, conseguiu perceber. Então nós temos essa dificuldade, é natural o nervosismo na hora de falar em público, todos nós temos esse nervosismo, essa ansiedade. Os primeiros minutos de uma exposição são os mais difíceis, porque é na hora que nós estamos controlando, né, o nosso organismo para poder falar, para poder se expressar com naturalidade. Eu tinha dores de barriga quando eu ia fazer palestra, quando eu comecei. Né? Então eu já me preparava o dia que eu ia falar, não comia coisas leves, né? Porque se eu tinha dor de barriga, podia ter um problema sério. Me deixava para me alimentar após a palestra, né? Suava frio, ficava vermelho. Né? Isso são reações naturais que, com o tempo, ela diminui, mas não desaparece. Eu fui lá no Jesus ao Caminho, na casa da Dilson, onde eu frequento fazer uma palestra. Falou com muita desenvoltura. E tinha aqui umas 200 pessoas, 300? Né? A gente olha para aquele público, quem está ouvindo a gente? Quem são aquelas pessoas? Muitos ali sentados sabem mais do que eu. Eu posso cometer erros do que eu estou falando. Posso dar uma informação que não é a correta, posso estar desatualizado. Se eu começar a pensar no que eu posso errar, eu vou fracassar muito. Então eu vou apostar naquilo que eu sei. Nós precisamos demonstrar mais do que sabemos. Então temos que ir pela simplicidade. Aquilo que eu já consegui compreender, é o que eu vou passar. Isso vai me acalmar. Mesmo que eu ache que aquilo é algo muito simples, aquelas pessoas já sabem, eu vou lá e vou falar o que eu sei, com a minha simplicidade. E aí eu vou descobrir que muitos que assistiram à palestra não sabiam ou não tinham pensado daquela forma, não tinham visto sob aquele ângulo, e acaba sendo uma boa palestra para quem está ouvindo. Mas nós temos que tomar alguns cuidados. Né? Vamos ver o que nós devemos evitar falar numa palestra. Isso está dentro da arte de falar em público. Né? Nós temos que trabalhar bem o nosso vocal. Demóstenes fazia exercícios com pedrinhas. Nós podemos, por exemplo, pegar um lápis, colocar entre os dentes ou o dedo e continuar falando. Se você conseguir esse esforço, esse esforço de falar com o dedo na boca, ou com um lápis, ou com uma caneta, vai me ajudar a falar melhor quando eu tirar. Se você dificulta a sua fala, não é para fazer a palestra assim, né? Mas se você dificulta a sua fala, na hora que você vai falar sem aquele obstáculo, é fácil. Não é assim que o atleta treina? Né? Ele, por exemplo, ele treina, ele vai corre com peso no pé. Quando ele for correr sem os pesos, vai ser uma tranquilidade para ele. Né? Então nós temos que trabalhar, conhecer bem o nosso instrumento, que é a voz, né? Trabalhar a respiração e controlar a emoção e saber o que dizer, o que falar. Por isso o estudo, né? E vamos evitar falar, por exemplo, os clichês. Né? Por exemplo, de clichê. O sol nasceu para todos. Né? Verdade, né?